mais um Café com Amaral. Hoje vem como convidado o Roberto Garcia, professor de Educação Física, treinador de futebol, atleta, enfim. Nós vamos ter um bate-papo hoje, bem descontraído aqui, vamos falar de esporte, de futebol, enfim. E o nosso Café com Amaral é uma parceria entre o site A Notícia e Café e Lancherias Maciel, que nos recepciona aqui, nos garante essa estrutura. E você aí, comerciante, profissional liberal, você quer botar o nome da sua empresa, acrescente, anuncie conosco, anuncie nesse programa. Nós temos em média, Roberto já falando, Betinho, uma média de 10 mil visualizações nos programas do primeiro mês do programa Café com Amaral. É um programa por semana, temos em média de 10 mil a 12 mil visualizações. Você terá o seu produto, com certeza, com visualizações de mais de 10 mil pessoas. Pense, hoje, reforçar sua marca, botar seu produto, divulgar hoje é fundamental para você ter bons negócios. Muito bem, Roberto. Betinho, né, que gosta dele. Eu sempre começo o programa perguntando quem é Roberto Garcia. Eu sempre pergunto para os nossos convidados quem é. Como é que tu te define? Enquanto isso, eu vou experimentando esse pastel maravilhoso aqui, um café macio. Bom, Amaral, Roberto Garcia para mim é uma pessoa cheia de sonhos, né? Objetivos de se realizar aí na nossa cidade. Eu penso muito, sou aquela pessoa que não pensa em ir embora de TAPS. Eu penso sempre em morar aqui, administrar aqui, criar coisas aqui, né? E quando eu falo em sonhos, eu não penso só em realizar os meus sonhos, eu penso também em realizar os sonhos de muita gente. Ideias, eu tenho muitas, né? Mas tenho muitos pés no chão, né? E penso em realizar cada coisa a cada momento, né? Eu me formei novo em Educação Física, né? Quando eu escolhi essa área, segui nessa área, né? Buscava ser treinador de futebol, educação física na escola, né? Passar uma mensagem de formar aí cidadãos que através do esporte é uma ferramenta muito gratificante de se formar, né? E estou conseguindo. Eu tenho outros grandes objetivos aí, como eu disse, realizar sonhos, né? Os meus e também ajudar de muita gente. Que momento da tua vida tu pensou assim? É o esporte, é o futebol, quero ser treinador? Quando é que era jogador de futebol ou treinador? E quando é que surgiu isso? Foi na escola? Foi antes? Sempre, meu pai sempre foi uma pessoa muito, conviveu muito com futebol. Ele jogou bola, ele foi treinador de futebol, ele foi dirigente do juvenil, né, aqui em TAPS. Então, isso sempre me alarmou, me tocou assim, como meu pai era envolvido com esporte, né, com futebol na cidade. Mas não foi o principal, porque até os 10 anos eu nem gostava de jogar bola, né? E aí, ali por cerca de 10 anos, eu comecei a treinar, jogar futebol no Instituto União, que ainda hoje existe na nossa cidade, né? E até os 15 anos, 16 anos, eu sempre só joguei, pratiquei, né, brinquei, mas nunca foi meu sonho. Meu sonho antigamente era ser veterinário, né? Eu gostava muito de animais. E aí, nesse momento, né, ali na convivência com o União, indo para viagens, né, começou a me agradar aquela vivência de viver no meio do esporte, e aí eu comecei a levar como meta trabalhar com esporte, com futebol, não especificamente como treinador, né. E aí, a cada momento foi se passando novas vivências, né, e aí começou a entrar essa meta aí de trabalhar com futebol. Com 16, 17 anos, quando eu concluí o ensino médio, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer educação física, que era o que eu ia seguir, né? E que eu ia trabalhar com futebol. Se não fosse como treinador, ia ser como árbitro, ia ser como organizador, ia ser com alguma coisa na área, né? E aí entrei na UBRA ali na faculdade, concluí ali 4 anos. No mesmo período que eu entrei na UBRA, em 2014, em janeiro de 2014 eu entrei na UBRA. Em fevereiro de 2014, do mesmo ano, eu já ganhei a oportunidade de iniciar meus trabalhos ali no juvenil. E aí tudo correu meio que junto, assim, para eu conseguir estar trabalhando na área.
Juvenil. Vou entrar agora. No momento surgiu o juvenil. Como é que foi essa possibilidade de trabalhar com as categorias de base, do juvenil? Como é que foi essa... Como tu falaste, teu pai foi presidente do juvenil, foi treinador, foi jogador, jogou. Tu já era familiarizado com esse ambiente. Mas quando é que surge, bom, agora, Roberto, treinador, juvenil, como é que surgiu o juvenil? O juvenil, eu diria que ao mesmo tempo da minha entrada na faculdade, foi o meu grande passo para eu... Foi mais ou menos o mesmo período? Isso, foi o mesmo período. Eu entrei na faculdade em janeiro de 2014 e em fevereiro de 2014 eu já ganhei a oportunidade de entrar no juvenil, né? E ali foi um grande passo para mim conseguir seguir a profissão, né? Foi ali, quando a gente entra na faculdade, a gente tem aquela dúvida, vai dar certo, eu vou conseguir realizar mesmo essa profissão? Eu consegui logo no mês seguinte já começar a trabalhar na área, né? E aí eu recebi o convite do Miro, né? Do Fabinho, do Marcelo ali para ingressar nessa categoria de base do juvenil em janeiro de 2014, né? Aonde eu consegui criar uma experiência ali e viver aquele momento ali que a gente sempre tem de dúvida. É isso mesmo que eu quero? E ali, quando eu entrei no juvenil, eu cheguei à conclusão que era isso mesmo que eu queria, né? Trabalhei 4 anos e meio no juvenil, uma experiência incrível, né? Foi a primeira escolinha, o primeiro clube que eu trabalhei, né? Tive várias experiências ali de treinamentos, de viagens, de dificuldades, né? Em 2015, no ano seguinte, o Marcelo Guimarães acabou saindo do juvenil por outra oportunidade de emprego aí na região e eu acabei assumindo tudo a questão da escolinha ali, né? Na parte da comissão técnica. Coordenação técnica geral, de todas as categorias. Isso, de todas as categorias. Em 2015 a gente disputou uma grande competição estadual, que foi a Surigaf, né? Onde foi um grande pontapé ali para eu conseguir desenvolver a parte técnica, né? Fiz alguns cursos e com esse decorrer de andamento de faculdade juvenil, as coisas foram caminhando junto, né? A parte do estudo na faculdade e a parte da vivência no campo através do juvenil. Então tudo foi caminhando meio junto e foi dando certo. Eu tive a conclusão que deu muito certo meus 4 anos e meio no juvenil, tanto que o ano passado, eu saí no meio do ano passado do juvenil, eu cheguei no Fabinho e cheguei à conclusão que tinha terminado meu ciclo ali, né? Cheguei nele e disse, Fabinho, eu acho que terminou o ciclo, assim como o Fabinho também, no ano passado, deixou a diretoria do juvenil. O Fabinho teve 4 anos à frente como presidente, eu tive 4 anos e meio à frente como professor, então a gente meio que trabalhou sempre junto ali, né? Tivemos algumas conquistas, né? Conquistas que eu falo não é só troféu. Não é só troféu. A maior conquista que a gente tem numa escolinha aqui é afastar as crianças da rua, né? É ter 100, 130, 140 jovens treinando conosco, longe das drogas, longe das más influências, né? E isso daí a gente conseguiu ali, essa principal meta do clube. Levamos muitos atletas para fazer avaliação em clubes, né? O juvenil participou em 6 edições da Copa Cidade Verde de Três Coroas, que é a maior competição de base do Brasil. Desses 6 anos que o juvenil participou, 5 eu tive a gratidão, né, de estar presente como treinador, né, e foi uma experiência incrível. Qual foi o momento que tu pensou assim, vamos focar primeiro no juvenil, depois nós vamos falar sobre o Atlético, que eu acho que precisamos sim dar uma boa atenção ao Atlético, porque surge mais tarde e tu é protagonista nisso. Mas qual foi o momento nesse período aí das disputas na Copa, dessa experiência primeira como coordenador técnico, daqui a pouco, de todas as categorias? Foi o momento que tu parou e pensou, escolhi certo, era isso mesmo que eu queria para minha vida. Eu já vou começar meio que falando um pouquinho de Atlético também. Vamos. Porque em janeiro de 2014 eu entrei no juvenil, mas no meio do ano de 2013, eu junto com meu pai tentei abrir o Atlético. Essa já era um sonho antigo. Já era um sonho antigo. Eu tentei abrir a escolinha do Atlético lá no Rosão. E porventura não consegui, por algumas portas que se fecharam. Normal, porque eu ainda nem tinha ingressado na faculdade. Era aquele menino que estava terminando o ensino médio. Sonhador, e o pessoal, não, será que vai dar certo? Fica aquela dúvida, né? E aí não consegui abrir o Atlético. E nesse momento de tentar abrir o Atlético, que apareceu a oportunidade de ingressar no juvenil.
Se tu olhar ali no juvenil, tem o Marcelo, né, que é um profissional de educação física. Antigamente trabalhou o Ricardo Alencar, que também saiu recentemente, né, o Berral, que também já teve escolinha própria, que foi o bom de bola. Então, o juvenil foi um agregamento de projetos e ideias num só clube. Por isso que provavelmente deu muito certo. Era muita gente trabalhando, né, e muitos projetos unidos ali, né. E a experiência, como eu te disse, foi muito grande, né. A parte de campo ali, a vivência do dia a dia. Eu trabalhei com muita gente diferente aqui dentro, o Marcelo, a Luana, o Berral, o Maurício, o Gugu, né? Trabalhei com muitos profissionais ali dentro que geraram grande experiência. Cada um que a gente viveu gerou muita experiência, né? O Fabinho, o Miro, o Denis, outras pessoas como dirigentes ali também, tive muitas vivências. E muitas pessoas eu conheci nesse período. Cada viagem que a gente vai, cada clube que a gente enfrenta, cada competição que a gente participa, vai montando as relações. Vai montando Futebol relações, é isso, né? Vai montando relações, tu vai conhecendo novas pessoas. Hoje a gente vai participar de algum jogo e a gente já sabe, aquele juiz eu já vi em tal lugar, aquele treinador eu já vi em tal lugar, aquele atleta. Aquele dirigente que já vai ver, cara, é aí que se destaca. Já tem essas... Mas assim, qual foi o momento que tu parou, chegou em casa e disse assim, pô, tô feliz, era isso mesmo que eu queria? Tem algum momento, alguma conquista, alguma coisa que tu... Ou alguma dificuldade também, porque às vezes é na dificuldade que a gente percebe, não, era isso que eu queria mesmo, vamos enfrentar. Eu destacaria dois momentos, né? Primeiro, eu entrei no juvenil em fevereiro de 2014, como auxiliar técnico. Né? Eu auxiliava o Marcelo tinha três categorias, né? E o Berral tinha uma categoria como treinador. Né? Eu entrei em fevereiro. Em maio do mesmo ano, de 2014, eu já ganhei a possibilidade de virar o treinador da categoria. Então o Miro chegou em mim, né, o pessoal da diretoria chegou em mim, vamos assumir uma categoria, já está pronto. E ali foi o pontapé, né? Já estou pronto. Né? Durante todo aquele ano de 2014, a minha categoria não jogou competição. Então nós apenas tivemos o período de treinamento. Então foi uma vivência, uma experiência que era tranquila, porque tu não tinha pressão de ter que competir. Né? De maio a dezembro de 2014, a gente preparou a equipe sub-13 que participou em janeiro de 2015 da Copa Cidade Verde. Foi a minha primeira competição pelo clube. E pelo incrível que pareça, ali teve uma grande conquista, porque foi o segundo ano que o juvenil foi, e foi a primeira vez que o juvenil classificou, passou de fase. Passou de fase. Eu posso dizer que nessa competição de Três Coroas eu tive sorte, porque das 5 edições que eu fui, só uma eu não consegui classificar, passar de fase. Né? E lá passar de fase é uma conquista enorme, porque lá participa Grêmio, participa Inter, participa Juventude, Palmeiras. E eu acho que esse foi a primeira experiência assim, eu tô pronto, consegui o resultado. Né? E aí naquele momento, logo após Três Coroas, aí veio o segundo momento que eu cheguei à conclusão. O Marcelo, como eu tinha dito, saiu do clube, foi trabalhar no Guarani de Camaquã. E aí veio a possibilidade de quem é que vai assumir as categorias do Marcelo. Né? E aí o Miro sentou, a diretoria sentou, não buscaram outro nome e deram a possibilidade de eu assumir a minha categoria e mais as do Marcelo junto. Então em 2015 inteiro, eu estive à frente de 3 categorias. Sub-13, Sub-15 e Sub-17. E o Ricardo Berral foi Sub-11. Né? E ali foi um momento que tive que colocar as mãos, né? Entrar com os pés, entrar com tudo em campo, né? Correr, porque no juvenil, que é um clube de interior, a gente não é só treinador. A gente é treinador, a gente é pai, a gente é psicólogo, a gente é marcador de campo, a gente é cortador, a gente é jardineiro. Arruma a rede, leva as bolas. Então, o final de semana acabou naquele momento. Sim. Né? Então, aquele momento ali foi um momento gratificante, que eu tive uma oportunidade de ouro de assumir as categorias. Jogamos uma competição de nível estadual, onde a gente conseguiu chegar nas semifinais, que foi o estadual Soligaf. Né? A Luana, o Gugu me ajudaram muito naquele ano ali, porque foi um ano que a gente tinha viagens praticamente, jogos todo final de semana. Né? E foi um momento de muita dificuldade, mas de muito aprendizado também. Foi aquele momento que a gente teve muitos meninos da região. Então, às vezes eu tinha que, o treino era 2h30 da tarde, tinha que ir na rodoviária buscar um menino,
antes do treino e tinha que chegar lá e preparar o treino. Né? Final de semana tinha jogo no domingo, sábado tinha que ir lá, arrumar os uniformes, cortar a grama, marcar o campo, a comissão técnica junto com a diretoria que fazia isso. Né? E alguns atletas. Né? Então, foi um início, diria que deu muito certo. Quantos anos tu tinha na época? Quando eu entrei no juvenil, eu tinha 18 anos. Como é que era, tu falaste agora, os finais de semana, tu tinha uma vida toda voltada para isso, como é que era justamente o momento da balada, o momento de tu sair, dos amigos, de festa, e tu estava focado no futebol, no teu trabalho no juvenil. Como é que era trabalhar isso aí? Tu não tinha que fazer essa opção, tu fez, deu para... João, eu diria que eu fui uma pessoa que sempre saiu pra festa muito cedo. Sim. Então eu abandonei as festas também muito cedo. Né? Dos 13 aos 16, 17, eu tive aquele momento, tem que ir pra festa tudo final de semana. Coisa toda, beber, náutico. Tem que ir pra festa todo final de semana, tem que ir pro centro tomar um chimarrão. Tem, domingo. Né? Naquele momento ali, quando eu decidi começar na faculdade, eu pensei, agora eu vou focar no que eu quero. Né? Claro, quando tiver a oportunidade, vou sair. Né? Sim, mas agora mas prioridades. E agora eu vou focar no que eu quero. Eu diria que a minha grande dificuldade nesse início foi que eu entrei com 18 anos. E eu dava treino para meninos de 13 a 17 anos. Então olha a diferença de idade. Mínima. Né? Então tu tem que ter todo cuidado para não confundir as coisas e não esquecer que tu é professor, aluno. Ou digamos, pai e filho, não amigos, não irmãos. Treinador, atleta. Né? Não passar a mão porque tu da parceria. Da parceria, né? Então aquele início ali, eu entrei muito novo, né? E eu acho que quando a gente entra muito novo nas coisas, a gente aprende mais rápido, né? A gente já não tem a cabeça já feita. Não, né? A gente está afim de aprender. Né? E por isso que eu acho que deu muito certo. Me conta um momento, ainda nessa fase aí, antes de nós entrarmos nesse próximo período aí, um momento curioso, assim, que tu te recorda de ir participar de um torneio e aconteceu um fato hilário, um fato que tu não esqueceu, assim. Um dia perderam chuteira, esqueceram das camisetas, alguma coisa assim, tu lembra? Teve algum episódio, assim, folclórico que tu lembra até hoje? Eu me lembro de um jogo, né, lá em Esteio, não, São Leopoldo, desculpa, em São Leopoldo, que era um estádio dentro de uma vila, não recordo o nome agora da vila, difícil acesso, né, aonde a gente foi jogar uma semifinal de campeonato. Né. Na época eu era auxiliar técnico, né, recém tinha entrado ali na função, né, e era uma decisão. Né. Semifinal, quem vai pra final? Semifinal, e o empate era ainda do time mandante. Então nós íamos para uma guerra, um jogo dificílimo, né, que a gente só ganhando classificaria para a final. Né. E chegou naquele jogo, já começou aquele difícil acesso, chegamos lá, um monte de gente na torcida, né, as pessoas tudo olhando pra gente, com aquela cara assim, chegou o nosso adversário, se vocês ganharem, vocês não saem vivo. É a imagem que tu recebe quando tu chega num jogo assim, num local... Tipo Libertadores na década de 70 e 80. Tu ia jogar na Bomboneira, ou ia jogar no Centenário em Montevidéu, o time gaúcho, o time brasileiro já chegava sabendo que o seguinte, é inimigo. Isso. Não é adversário, é inimigo. E aí quando nós entramos no jogo, assim, campo alto, né, gramado alto, né, e o jogo iniciou, um jogo bem disputado, né, e a gente fez 1-0 no jogo, abriu o placar. Né? E no momento que a gente fez 2-0, caiu um dilúvio, desabou água. E o campo alagou, e o jogo se tornou impraticável. E para nós era bom, não sabe por 2-0 no placar. Esse jogo tornou-se impraticável no momento que a gente estava vencendo, ótimo. Né? E choveu durante todo o jogo, e até foi hilário, porque no final do jogo, passou sabe quando veio aquele temporal de 10, 15 minutos e veio o sol de novo. E a torcida deles não veio embora, não deu bola pra chuva e nada, né? Só que a gente venceu a partida por 2-1 e no último lance da partida, um atleta nosso, pela questão de estar embarrado no campo, né, foi dar um carrinho e acertou um cara de cheio assim.
E aí foi aquele momento assim, ó, o time tá perdendo, nós não temos nada a Fim de perder, jogo, vamos lá. vamos pra cima. E o treinador pegou e foi pra cima do o treinador da equipe pegou e foi pra cima do atleta. Então quando o treinador vai pra cima do atleta, ele passa uma mensagem que seus atletas também podem, que a sua torcida também pode. Né? Liberou geral. E o que a gente fez? A gente tirou nossos atletas e foi nele. Professor, treinador com treinador, comissão com comissão, né? Evitar a briga. A gente não foi brigar. Né? E a gente conseguiu fazer com que o restante da comissão e o restante dos atletas dele segurassem o treinador. O treinador que estava louco das ideias. Só que aquela situação que o treinador criou foi refletir lá na torcida. Né? A torcida tentou invadir o gramado. E eu me lembro que o Miro, sozinho, segurou o portão, conseguiu cadear o portão para evitar que a torcida entrasse no campo. A gente levou mais de 2 horas para sair do campo. Né? Quando a gente foi entrar no vestiário, a equipe deles com atletas, os atletas e comissão, fora o treinador, que estava louco, e trancaram até no vestiário ele, né? Fizeram um corredor para a gente conseguir passar no meio do corredor e entrar no vestiário. O famoso corredor polonês. A gente entrou no vestiário, chegamos com eles, nós vamos pegar as coisas de vocês e nós vamos todo mundo correndo pro ônibus e vamos embora. Foi chamada a brigada não apareceu. Né? O campo até lembrei o nome do estádio, estádio Alambique. O nome já É bem sugestivo, Alambique. E quando a gente foi embora correndo, um esqueceu chuteira, outro esqueceu mochila, eles estavam preocupados em não apanhar. Era a preocupação dos meninos. Né? Fomos correndo com olhos, ninguém, graças a Deus, foi machucado. Mas a atenção foi grande. Mas a atenção foi grande porque assim, nós éramos 20 meninos e mais uma comissão técnica. Então a responsabilidade era de 4, 5 pessoas. Os 20 não têm obrigação de contra 40, 50. Então, a torcida, aquele momento ali, atleta. foi um momento que a gente não esquece, porque foi logo que eu iniciei, como eu disse, eu era auxiliar ainda. Né? Foi uma vivência que eu tive até bem engraçada, né? Assustadora, né? Mas engraçada. Depois a gente foi embora, fomos na organização do campeonato, reivindicamos todos os nossos direitos, né? A equipe foi excluída depois do campeonato por 2 ou 3 anos, não pôde mais participar, né? E foi uma experiência muito engraçada, né, naquele momento. Buenas, Roberto. E aí me surge o Atlético. Quando surge o Atlético Tapense? Como é que surgiu essa experiência? Tu já falaste que no primeiro momento já tinha tentado, em 2013, se não me engano, né? Isso. Pois bem, quando é que surgiu o Atlético, então? O Atlético surgiu no momento que em janeiro de 2018, do ano passado, né, a gente foi participar de 3 coroas na Copa Cidade Verde com a categoria Sub-15, aonde aquela categoria ali só foi para a competição porque a gente, comissão técnica, eu, Maurício e Gugu, exigimos muito que ela fosse por causa do ano anterior que ela tinha feito. O juvenil não iria participar naquele ano. Depois de 4 anos participando da competição, o juvenil decidiu que aquele ano não iria, né, para conter custos. A gente fez uma reunião com atletas, a gente perguntou se eles realmente queriam, se eles iriam correr atrás do valor, né, iriam fazer ações com a gente, e eles toparam. Pegamos alguns pais ali, principalmente o Jeco, o pai do Rogerinho, né, o Rogério Dornelles, né, que nos ajudou ali. A diretoria disse assim, vocês querem? Vocês vão. Vocês correm atrás, vocês vão viajar, vocês vão fazer tudo. E fizemos. Né? Fomos para a competição, fizemos uma grande competição, fomos eliminados invictos, ganhamos as 3 partidas na primeira fase, fomos eliminados nas oitavas de finais nos pênaltis. Numa partida também de chuva, de temporal, que a gente não conseguiu jogar, né? Enfim, aquelas coisas do futebol. Né? E na conversa do dia a dia lá, aonde a gente sentiu que a diretoria do juvenil não queria mais, o Fabinho estava cansado já de correr, né? Não queria mais se envolver tanto com competição, né? Ele já queria que outra pessoa corresse, naquele momento ninguém queria assumir a gestão, é difícil, né? Se tu olhar nos últimos anos, aí o juvenil só teve 2 presidentes, nos últimos 10 anos, Miro e Fabinho. O Miro teve 4 anos de gestão, o Fabinho 4, agora retornou o Miro. E a tendência é que se o Miro largasse, só o Fabinho montando. Hoje a perspectiva é essa. Né? E nesse momento, a gente se reuniu lá, eu, Maurício e o Gugu, dissemos assim, vamos abrir o futsal,
vamos. Por que a gente teve a ideia de abrir o futsal? O Marcelo Guimarães já tinha a escolinha dele no momento. Né? Escolinha Guimarães. E a escolinha Guimarães é a escolinha dele, privada, que é para ele tirar um ganho dele, né? Então a gente, vamos abrir uma ideia diferente. O juvenil só trabalha campo. Vamos abrir futsal? Vamos. E aí criamos o projeto e voltamos para Tapas de 3 colunas com a cabeça. Nós vamos abrir. Janeiro de 2018, isso. Em fevereiro de 2018 a escolinha foi aberta. Um mês depois. Por quê? Nesse meio tempo eu já estava no Rosão, na gestão do Rosão. Então eu uni o útil ao agradável. Já estava no Rosão no dia a dia. Então eu tenho que ter alguma coisa no Rosão para que eu consiga trabalhar lá dentro. A minha rotina juvenil ao Rosão estava muito cansativa. Trabalha manhã e tarde no juvenil e tem que estar à tardinha no Rosão. E ao mesmo tempo, no dia inteiro que eu estava no juvenil, eu estava tendo que resolver os problemas do Rosão. Então eu parei e pensei, não é mais fácil resolver os problemas do Rosão estando dentro do Rosão? Né? É muito mais fácil eu atender um telefone, receber uma pessoa no meio de um treino da escolinha, eu dando treino lá. Né? Então, nós optamos por abrir o Atlético. E naquele momento, em momento algum, eu pensei em sair do juvenil. Né? A ideia foi, vamos abrir o Atlético paralelo com o juvenil. Tanto que quando a gente abriu, a gente optou por fazer dias e horários de treino diferentes do juvenil. Então o que a gente criou? O Atlético é futsal. Teoricamente, o Atlético é concorrente das escolinhas de futsal, né? Guimarães e União. Então a gente colocou os treinos no mesmo dia da Guimarães. Por quê? Porque a gente não poderia colocar no mesmo dia do juvenil. A gente tem uma base já de atletas que treinariam com nós. Né? Então, o juvenil era dias diferentes, né? Nunca chegamos aos meninos, não pode treinar no juvenil. Pode, é dia diferente. Treina 2, 3 dias na semana no Atlético e 2, 3 dias na semana no juvenil. Né? E a gente criou o Atlético nesse momento, em fevereiro de 2018. Deu muito certo. Né? Eu diria assim, que no início do ano ali, todos aqueles atletas que não treinavam com o Marcelo da Guimarães e treinavam no juvenil, acabaram indo treinar com nós no Atlético. Né? Então o juvenil ganhou também. Porque, digamos que 50% dos atletas do juvenil treinavam na Guimarães e 50% no Atlético. Então quer dizer que eles estavam treinando 4 dias na semana. 2 futsal e 2 campo. Né? Então todo mundo ganhou com isso. E a Pacana já está quase 1 ano e meio. Está beirando 1 ano e meio, né? Foi em fevereiro de 2018. Completou 1 ano agora em 2019. Nesse período já tem atletas que estão se destacando a nível do estado, já estão indo treinar em outros times que estão disputando as categorias aí, o gauchão, enfim, vão para as categorias de base desses clubes do estado aí. Você já tem atletas que já estão sendo encaminhados, como é que é? Isso é fruto desse trabalho? Sim, Amaral, eu sempre fui um cara assim que eu penso, os meninos que estão ali dentro têm sonhos. Pois é, eles chegam já sonhando em ser um jogador, um Neymar, essa é a busca, né? Não é só condicionamento físico, aprender a jogar, sou feliz jogando futebol, não, eles querem uma carreira, né? E tu tem que trabalhar que nem todos não conseguem. Né? E aí a gente pega e olha para eles, tá, esse é teu sonho mesmo? É isso que realmente tu quer? E a gente olha para o outro lado, esse menino tem potencial para isso? Vamos apostar nele, vamos ajudar ele? É isso que a gente para para pensar. Na chegada já dá para perceber nos primeiros treinos que esse aí tem potencial? Tem. Já tem. Se o atleta, a gente diz que tem atletas, tem meninos que nascem com bom. Por exemplo, você está profissional. Cristiano Ronaldo é atleta. Cristiano Ronaldo se preparou para isso. O Messi, ele nasceu com dom. É jogador. Ele é jogador de futebol. Não é atleta, ele é jogador de futebol. Ele nasceu com dom. Né? Então existem esses casos, né? Quando a gente foi para o Atlético, eu já tinha 4 anos e meio de experiência no juvenil. Junto com o Gugu e com o Maurício, né, que trabalharam também um bom tempo no juvenil, né, a gente já tinha os contatos de dirigentes, contato de olheiros, empresários. Né. Então, naqueles 6 primeiros meses de Atlético, que eu estive ainda no juvenil, né, depois que eu saí do juvenil, acabamos ficando somente no Atlético, eu sempre procurei encaminhar atletas. Né. Já tivemos atletas por vários clubes do estado aí, e atualmente, hoje, a gente tem o Luiz Fernando, que é o Fernandinho, que está há 2 anos atuando no Pinheiros, da cidade de Taquari. Famoso Pinheirinho. Ele jogou o Gauchão Sub-15 no primeiro ano,
Gauchão Sub-17 ano passado e este ano está jogando pelo segundo ano o Gauchão Sub-17. Lá no Pinheiros ele já ganhou a oportunidade de fazer teste em dois grandes clubes do Brasil, Inter e Palmeiras. Nos dois ele não passou por detalhe. Qual é o projeto do clube lá? Levar ele até a metade do ano para fazer uma nova avaliação em um clube de um pouquinho menor expressão. Tipo Chapecoense, Atlético Paranaense, Figueirense, né? Aonde, pô, se ele não passou no clube grande por um mínimo detalhe, no clube médio, ele vai conseguir. Né? Ele é lá capitão, camisa 10, ele é um grande destaque da equipe. Tanto camisa 10, tem habilidade. Tem habilidade. Né? E faz lateral esquerda, faz volância, faz meio campo. Né? É um jogador moderno. Tem possibilidade de ser um jogador moderno. Grandes possibilidades. E é atleta. Ele se comporta como atleta. Né? Eu diria assim, em 2 anos que ele esteve lá, ele apontou uma vez. Eles ligaram uma vez de lá reclamando que ele apontou. Né? Então, pô, um menino de 15 a 17 anos apontar uma vez em 2 anos. 2 anos, é porque ele realmente quer aquilo. Né? Hoje, a gente teve essa semana, agora a última semana, 3 atletas fazendo avaliação da juventude. Né? Eu recebi a ligação da juventude que um atleta foi aprovado. Segunda-feira eles vão entrar em contato comigo para falar sobre ele. Me deixaram no suspense, nem me falaram quem é o atleta. E nós não vamos revelar aqui, o programa vai sair depois de segunda, nós gravamos no sábado, largamos durante a semana. Né? Mas já vamos estar sabendo quem é. Isso, então a gente está no aguardo dessa ligação segunda-feira, né? Para ver quem é o atleta que vai ir no Juventude para essa avaliação. Já levamos os meninos, como eu te disse, em diversos clubes. Né? O nosso objetivo é dar oportunidade para eles. Se vai ser aproveitado ou não, depende mais deles do que nós. A gente prepara, a gente auxilia. Né? Quando eu falo em avaliação, né, como eu te disse lá anteriormente, a gente é treinador, pai, psicólogo, tudo. Né? No clube grande, tu é só treinador. Tu prepara o menino. Aqui não. Aqui a gente precisa preparar o menino, botar o menino no carro, chegar na mãe, o que tu precisa para ajudar o menino para fazer a avaliação? Nós somos uma cidade pobre. Sim. Nós somos uma cidade pobre. Né? Pobre não, que eu digo não é em cultura, é em dinheiro. Né? A economia da cidade. Por exemplo, o Luiz Fernando, ele é de uma família carente. Então a gente chegou na mãe e disse, mãe, nós vamos ter que correr, nós vamos ter que ir lá. Quer? Quero. Né? Chegamos lá, ele fez por merecer, o clube cobra alojamento, né? E ele conseguiu alguém que pagasse o alojamento para ele lá na cidade, o Luiz Fernando. Então isso quer dizer que ele fez por merecer a oportunidade. Né? E quando a gente corre atrás, a gente sabe que tem meninos que não têm condições. Né? O ideal, quando a gente leva para uma avaliação, é a gente preparar e a família correr junto com o menino. Porque se o menino estourar, quem é que vai ganhar os frutos? A família. A família. Né? Então, mas a nossa cidade, infelizmente, não consegue isso. Eu poderia muito bem pegar e dizer, só vou levar aqueles que têm condição financeira. Não, o que a gente faz geralmente? A gente pega, vamos pegar um carro e vamos levar 4 meninos. Claro que um geralmente tem condição mais do que os outros. Claro. Né? Mas aqui não vamos deixar de levar aquele menino que não tem condição. Vamos correr atrás, vamos ali no prefeito, vamos ali no comércio com um ofício, pedir colaboração. Que nem agora essa semana, um dos meninos que foi fazer a avaliação no Juventude não tinha condição. Ele era de sentinela. O que a gente fez? Fizemos um ofício para ele, largamos na mão dele, na mãe dele, com o nome do Atlético, o nome dele, ele foi em sentinela pedir colaboração financeira, ele conseguiu R$700. Ajudou ele. Ele tinha dificuldade, ajudou ele. A mesma coisa a gente faz aqui. Né? Se a gente não faz o ofício, talvez o menino também não teria a ideia de fazer, talvez não saberia fazer, né? e perderia a oportunidade. Por causa de um detalhe né? Eu vou ter que chamar os comerciais e você aí, comerciante, profissional liberal, você que tem um produto, tem uma marca, tem uma loja, enfim, aproveite, esse espaço pode ser seu. Aproveite o Café com Amaral, sempre trazendo uma personalidade, um personagem de dados nas diversas áreas de dados para conversar conosco aqui num papo descontraído. Associe a sua marca ao Café com Amaral. Um minutinho, estamos de volta.
Estamos de volta então, depois dos comerciais aí. E o que tu achou do pastel da lancheria de Café Maciel? Tá muito bom, né? Hoje vai acabar, inclusive, antes do programa, acho que acaba a bandeja de pastelzinho. Ah, tu quer dizer que eu tô comendo mais que os outros? Eu acho que assim, o Japão esteve aqui recentemente e, olha, eu nem sei se ele experimentou, porque aí... Fitness, né? Não, porque eu acho que o Japão, essa coisa do atleta, o treinador Sim, ele tem uma funciona liberdade maior, não é? O corpo tem que funcionar, ele nos deu uma explicação sobre a farinha, sobre... Então, o Japão é um cara que estuda também, né, o corpo, né, essa lógica do... Então eu brinquei com ele, da próxima vez vamos fazer alface, discutir uma saladinha, né, em vez do pastel. Mas enfim, Muito bom, pastel. delicioso. Café. Não, o café... Tô sempre aqui no Marcel também, né? As lancherias valorizam muito o comércio da prensa. Eu sou aqui, ó. Eu compro aqui e às vezes sempre fazer uma coisinha em casa, uma coisinha simples, que gasta dinheiro igual uma coisinha simples em casa. Vou pedir um lanche, alguma coisa, ou vou lá comer alguma coisinha no centro, né? E não tem aquele negócio assim, as pessoas às vezes têm, só come numa lancheria. Tá sempre eu acho que pra valorizar todo mundo, né? Valorizar o comércio tapense hoje é fundamental porque é o setor que hoje, com a mecanização da lavoura, com a tecnologia que chegou no campo hoje, o comércio da cidade hoje é que gera mais emprego. Então, a valorização do comércio local é fundamental. Bom, voltando. Apoio ao esporte em Tapas. Precisa melhorar? Tá bom? Tá no limite? Ou tem condições de melhorar mais no apoio ao esporte? Eu diria que tem condições de melhorar em alguns pontos. Por exemplo, o comerciante, o empresário, está de ótimo tamanho. Por quê? Na cidade pequena, a escolinha do Atlético pede na lancheria tal, na lancheria Maciel, por exemplo, né? Vem aqui a escolinha do União, também pede, vem a do Juvenil também pede, vem a escolinha de Guimarães também pede. Os mesmos comércios, vem a igreja, vem a PAI, vem a Liga e... Vem a Liga de Combate ao Câncer, vem todo mundo procura o comércio. Então, acontece, às vezes o comércio não ajuda muito porque ele tem muita gente para ajudar. Então é melhor ajudar um pouquinho cada um, porque ele ajuda muito para um e todo o resto fica sem, né? Então, do comércio, dos empresários, eu não tenho que reclamar, tanto no Atlético, né, quanto quando eu estava no Juvenil. O comércio tapense, em termos de colaboração assim, com entidades no esporte em geral, é muito parceiro. Né? O que precisa melhorar em referente ao apoio ao esporte? Não sou de criticar gestão pública, né? Não é uma questão partidária. Mas o município, a gestão, não só atual, tem condições de ajudar um pouquinho mais o esporte. Ajudar, às vezes, não é bancar, né? É promover coisas que divulguem a marca da escolinha. Por exemplo, tem uma página da Secretaria de Esportes de Cristal. Lá ela divulga a escolinha de Cristal na página semanalmente. Dom Feliciano, a prefeitura está sempre divulgando as atividades da escolinha no seu site. Por quê? Porque estão divulgando no site da prefeitura, mais gente está acompanhando e, querendo ou não, é um incentivo à escolinha. Não é incentivo financeiro disso que a gente fala, é apoio, né? Divulgar as marcas, ir lá assistir o jogo da garotada, né? Se fazer presente também acompanhando as atividades. Outra coisa que também precisa melhorar apoio, comunidade em geral. Aquela comunidade que não é dona da empresa, não gesta a cidade na questão pública, né? Mas é uma pessoa normal, digamos que é pai de um aluno. Às vezes o pai deixa de acompanhar muitas atividades do filho, o próprio pai da escolinha deixa de acompanhar muitas atividades do filho. Tá? Precisa de incentivo, porque assim, ó, o menino jogar uma partida com as arquibancadas vazias é muito diferente de jogar uma partida com as arquibancadas cheias. Ele vai se sentir motivado para jogar novamente. Pô, tem gente torcendo por mim, tem gente vendo. Por que um atleta amador da cidade, por exemplo, que joga o Cidadino aqui, tá lá toda sexta-feira para jogar o Cidadino? Porque ele sabe que vai estar cheia a casa. A questão de mídia, de divulgação da sua imagem, faz parte do ser humano, né? E eu acho que o pessoal precisa incentivar mais nesse aspecto, acompanhar mais as atividades, né?
viver o dia a dia de uma escolinha e saber que não é só o jogar que existe lá, né? Que existe a questão de formação do ser humano, formação da pessoa, de cidadão, né? Porque às vezes é muito fácil a gente reclamar, precisa melhorar a segurança da nossa cidade. O que eu posso contribuir para isso? Né? O esporte é uma ferramenta que afasta as crianças da rua. Nós temos que pensar não só em melhorar a segurança atual, nós temos que pensar em melhorar a segurança futura, para os nossos filhos, para os netos, para a próxima geração, né? Para não piorar. Né? Então, às vezes, acompanhar e lá assistir uma partida, às vezes a pessoa acha que não significa muito, mas para o menino que está lá jogando, significa demais. O pai de um aluno assistir um treino significa muito. O aluno se solta, o aluno chega em casa depois, tu viu que eu fiz o treino hoje, pai? E aquele outro que vê que o pai do menino, o coleguinha, tá lá na arquibancada assistindo e o meu não tá, se frustra. Por que o meu não vai? Se pergunta por dentro. Claro que ele não vai chegar no pai e perguntar. Mas ele deve se perguntar por dentro. Por que ele não acompanha? Então eu acho que o apoio ao esporte precisa melhorar nesse aspecto. Não financeiro. Financeiro a comunidade ajuda muito. Precisa melhorar acompanhamento das atividades. Às vezes a gente chega na rua e pergunta: vou ajudar a escolinha do Atlético. Tem gente que não sabe. E nós somos uma cidade pequena. Sim. Tem gente que não sabe que existe animais. Tem gente que sabe que existe o juvenil, mas não sabe que existe uma escolinha dentro do juvenil. Né? Então, falta um pouquinho de vivência da comunidade em geral. Né? Além dessa vivência, há políticas públicas. Né? E quando se fala em políticas públicas, não é simples barra naquela situação. Não tem verba. Bom, às vezes não é uma questão de verba. Eu contei aqui, eu acho que no dia que eu estava com o Japur, e quem acompanha o Café com Amaral deve lembrar, eu contei rapidamente isso. Eu sou de Viamão, eu estudei na minha adolescência, pré-adolescência, uma das coisas que... Eu tenho duas, três passagens que eu não vou contar aqui hoje, mas um dia talvez a gente conte, assim, que são experiências que eu nunca esqueci. O primeiro pênalti que eu bati, o dia que nós enfrentamos no torneio de futebol, um time 10 vezes mais forte, nós tínhamos um cara lá que era Pelé e nós íamos jogar contra esse time, meu Deus, como é que vai... São experiências que depois, um outro momento. Mas onde é que acontecia isso? A prefeitura, e olha que a cidade de Viamão é bem maior que Carlos, né? A prefeitura organizava um campeonato intermunicipal, que era as escolas, e você ficava naquela expectativa, vai ter... Isso não tem custo praticamente zero, é muito pouco o custo. Não dá para se dizer que é zero, mas uma administração que não puder fazer isso. Então tinha o time da tal escola que criava aquela rivalidade, boa rivalidade. Saíram atletas desse processo, tu ficava na expectativa, tinha aquela escola lá, sempre tem um time bom para jogar no futsal ou no futebol de campo. Então tu queria, e era uma política simples, no período de agosto a setembro tinha o campeonato intermunicipal escolar, e não era só na categoria de futebol, tinha em todas as categorias, o vôlei, o handebol, o basquete, enfim. E a gente vê que isso é muito simples organizar. Tu mexeria com 2, 3 secretarias, por exemplo, do município, Secretaria de Assistência Social que faz esse trabalho lá na ponta, aquilo que tu falou. Muitos meninos carentes e meninas também, né? Nós temos que falar também da questão do futebol feminino, né? Que precisa ser valorizado nesse país. Aí tu tinha uma simples ação da prefeitura, naquela época, não sei como é que se encontra hoje, porque já se passou mais de 30 aí, 35, 40 anos, existia isso e era uma tradição. E fazer em Tapos é muito simples. Tu organizar nas várias categorias, 8 escolas, enfim, mais as escolinhas, claro, as escolinhas já têm um grau maior, né, porque o pessoal já treina, então seria disparelho, mas essa gurizada que está nas escolinhas estuda, então eles estariam lá, abasteceria com novos atletas as escolinhas e criariam uma coisa saudável que estaria falando, enxergando mais para frente, inclusive na questão da segurança na cidade. Porque quantos jovens ali poderiam despertar para a prática esportiva a partir de uma competição como essa? Que é uma coisa simples que eu vejo que são deficiências, que não envolve grandes recursos, envolve só força de vontade política de fazer. Às vezes, né, agora a gente trabalhando na escolinha
Sentinela do Sul, que é um projeto da prefeitura com o CRAS. É uma escola 100% social. Né? A gente até esse ano vai começar a competir ali, mas com a intenção de sempre trabalhar a parte social. Né? Ali existe um projeto que a prefeitura banca tudo. E eles têm muito mais viabilidade para ter uma escolinha da prefeitura, por exemplo, do CRAS. Como é que eu posso significar ali? Sentinela, tudo é interior, tudo é difícil acesso. A prefeitura tem que bancar o ônibus para o aluno ir, a prefeitura tem que bancar o almoço para o aluno. Por quê? Porque o aluno que vem do interior, ele estuda de manhã, não tem por que ele voltar em casa se ele vai treinar de tarde. Então ele vem de manhã, estuda, almoça e à tarde fica para a escolinha. Né? Ali existe um projeto do CRAS que existe 5 dias na semana e existe cada atividade num dia. É escolinha num dia, é música no outro, é capoeira no outro, né? Tem 5 projetos diferentes ali. É difícil? Não é. Existe uma verba específica para isso. Só que depende muito da questão de um município querer de ter projetos para isso. Que nem assim, ó, o Amaral, tu vai sempre ver, eu sou uma pessoa chata nesse aspecto, né? O comércio já deve estar enjoado da minha cara de pedir dinheiro, né? Só que assim, ó, quando eu saio pra rua, eu sei que o não eu já tenho. Ah, sim. Né? Não vou receber. Então eu tenho que tentar buscar o sim. Né? Se a gente não sai pra rua, o nosso projeto não existe. Exato. E se tu te intimidar com o primeiro não e dizer, olha, eu vou constranger, aí tá perdido. Né? Então assim, ó, eu não tenho vergonha de ser no comércio, eu não tenho vergonha de procurar o prefeito para pedir alguma ajuda ou colaboração. Né? O que me indigna às vezes, quando a gente procura alguma coisa, é a pessoa ver o problema, a dificuldade. Por exemplo, se a gente pede um ônibus para viajar para uma cidade vizinha, né? Não pode. Por que não pode? Né? Se Sertão Santana, se Barra do Ribeiro, se Cerro Grande pode. Por que as cidades vizinhas podem e a Itápolis não pode? É uma questão que a gente já perguntou e a gente não recebeu resposta, né? Concreta. Né? Eu sempre digo assim, o problema é fácil de achar, mas tem gente que a gestão pública está ali para tentar achar as soluções. Né? Então, quando a gente pede uma ajuda, a gente não está pedindo uma ajuda para o professor Roberto, a gente está pedindo uma ajuda para o aluno, para a entidade. Né? A gente está com o projeto tentando tornar o Atlético, hoje o Atlético é uma escolinha privada. Existe mensalidade dos alunos que pagam. Né? A gente tem um projeto desde que a gente iniciou que a gente quer tornar o Atlético uma escolinha social, gratuita. Só que para isso, a gente precisa de patrocinadores e precisa de um apoio da prefeitura municipal. Né? Não sentamos ainda com o prefeito, não tivemos a oportunidade de apresentar o projeto para ele, não vou dizer que ele nos disse não, mas nós vamos procurar ele. Né? A gente não quer grande, a gente só quer tornar a atividade, por exemplo, hoje a gente tem 80 alunos pagando. Se for gratuito, será que a gente não teria o dobro? Com certeza. E além disso, o que os governantes esquecem e os políticos esquecem, quase que no geral, e a gente vê Ministério do Esporte, secretarias, nem sei mais se tem Secretaria Estadual do Esporte, eu acho que nem tem mais, eu acho que não é um departamento lá, porque os governos são irresponsáveis com isso. Por que eu vou te dizer? Tu tem 80 jovens hoje que treinam na tua escolinha, que eles vão ter uma vida mais saudável, e ter uma vida saudável diminui custos na saúde. Que vão ter uma vida mais regrada, mais dentro das regras, aprendendo disciplina desde novo, vão caminhar para, entre aspas, o bem, às vezes tu usa essa palavra de forma ideológica e muito ruim, quando se fala cidadãos bem, mas vão ser bons cidadãos, cidadãos conscientes, cidadãos que vão saber se portar na sociedade, e isso evita também tu ter gastos depois com segurança, aumento da violência. Então é um investimento, não é um custo tu investir na juventude, no esporte, principalmente para a criança e o adolescente. É um investimento. Isso parece que os políticos, de geral no Brasil, não é uma crítica só aqui local, não, é geral, né? Claro, tem exceções, como tu disse agora há pouco, a Prefeitura de Sentinela investiu. É um investimento. É um investimento, e bem significante lá, que agora, por exemplo, a gente tem todos os uniformes criados lá pela Prefeitura. A gente tem o ginásio lá 2 vezes na semana, a gente tem um lanche no treino. A Prefeitura dá um lanche para os alunos no treino. Isso é um apoio. Sem dúvida.
ótimo. Pô, tem meninos que vão lá só por causa do lanche. Mas começam a pegar, e daqui a pouco sai um talento. Daqui a pouquinho sai um talento, melhora na escola, porque assim, ó, a gente cobra muito o desempenho escolar. Isso melhora reflete lá na educação. Reflete lá na Secretaria de Educação. Por exemplo, se o aluno não estiver tendo um bom desempenho escolar que eu falo na sua nota, principalmente comportamento, né? Porque a nota já não cabe mais tanto a nós, mas o comportamento a gente pode mudar. Se o aluno não estiver desempenhando, a professora ligar lá na escola, a diretora ligar lá na escola que o aluno está mal comportado lá, quando tu não melhorar o comportamento na escola, tu não vai jogar aqui. Ou tu vai sentar no banco, ou tu vai ficar um jogo fora e não vai ser convocado. A gente faz uma jogada, a gente tem parceria com as escolas, principalmente municipais, mesmo a gente não tendo parceria com a prefeitura hoje. Né? A gente tem essa parceria com as escolas municipais, né? E a gente tenta colaborar também na formação escolar dos alunos. Né? A gente poderia muito bem se preocupar só com o alto rendimento, não. A gente quer formar um cidadão do bem. A gente quer passar daqui 5, 6 anos na rua pelo menino e dizer, ó, esse aqui foi meu aluno e está trabalhando na loja tal. Esse menino foi meu aluno e hoje ele está trabalhando no banco. Né? Do que a gente passar, aquele menino lá, às vezes acontece. É 1 a cada 80 hoje. Sim. A gente encontra na rua, tá tirado nas drogas. Ainda bem que é 1 a cada 80. Mas se não tivesse projeto, será que não seriam os 80? Ou será que um só se escaparia e os 79 estariam... Vamos se caminhando para o final do programa e vamos agora falar sobre futebol. Eu sei que tu é além de viver profissionalmente, dedicar tua vida profissional a isso, ter esse carinho pelo trabalho que tu faz, tu também é um torcedor, tu também é alguém que gosta de ver futebol e de analisar futebol. Como é que tu tá vendo essa crise do Grêmio, que é o teu time de coração? Eu sei que quem atua nessa área sempre tem aquele cuidado, mas a gente tem um time de coração. Eu vou te perguntar do Inter depois, porque para mim é surpreendente. E como gremista também, o desempenho do Inter aí, como eu queria ter alguém como um centroavante, como guerreiro nesse time do Grêmio. Mas vamos começar pelo Grêmio. Que pane foi essa? Isso é comum, porque acompanha o futebol há algum tempo, um time vir tão bem, terminar uma temporada bem, começar um ano razoavelmente bem e daqui a pouco dar um pane. Eu sou um fã do Renato Portaluppi. Somos, né? Sou um gremista que... Primeiro eu dizer isso, eu sou crítico do Renato Portaluppi. Mesmo ele sendo aquela figura que fomos mas, como a gente conversou aqui, no interior é igual ao futebol profissional, a questão humana. Se eu estou na soberba, o meu clube, meus atletas, a comissão técnica, vai ficar de salto alto. Também vai ficar de salto alto. O Grêmio chegou numa fase que, com desempenho nos últimos anos, os títulos conquistados, o bom futebol apresentado, né? Chegou nesse momento que o Grêmio já fizemos nossa parte. Se tu tem um plantel de 30 jogadores e 5 jogadores pensarem assim, não estou dizendo que todos pensam assim, já não vai dar coisa. Né? Tu já não vai marcar com mais vontade, como tu marcava antes. Então ele já não. Eu acho que é uma soma de muitas coisas. O desempenho do Grêmio caiu, não foi os resultados. Se fosse só os resultados, não teria problema nenhum. O desempenho do Grêmio caiu. Por que o desempenho do Grêmio caiu? Vários fatores. Os times adversários aprenderam a marcar o Grêmio. E o Grêmio não está criando uma alternativa de jogo. Será que aquela ideia que muita gente pensa que o futebol do Renato Portaluppi não era o futebol do Renato Portaluppi, era o futebol do Roger Machado? Que o Renato apenas acertou a questão do vestiário, acertou a questão da bola parada, que era o problema do Roger Machado, e agora acabou aquele futebol? Será? É essa dúvida. Será que a contratação do Diego Tardelli, que recebe hoje R$1 milhão, num grupo que tem uma média de salário de 500 mil, 400 mil, não influenciou no desempenho dos outros? Pô, o cara tá ganhando 1 milhão e nem jogando tá. Né? Então tudo é uma soma de muitas coisas, né? Aprenderam a marcar o Grêmio, como eu disse. O Grêmio perdeu jogadores importantes como Marcelo Groy, Ramiro, que era um motor do time do Grêmio no meio de campo. Arthur e Ramiro. Hoje o meio de campo do Grêmio está com dificuldade de marcar e de criar. Hoje o Michael não consegue mais fazer uma partida inteira no Grêmio. Ele joga um jogo sim, um jogo não. E quando joga, sai no meio do segundo tempo. E é um cara que faz o time andar. Eu posso, certo? O Luan decaiu de rendimento, então o Grêmio teve que criar a alternativa do Jean-Pierre. O André é um centroavante que não está jogando mal.
Mas o centroavante precisa fazer gols, não está fazendo. Né? Ele mais flutua ali na posição que o Luan fazia antes do que realmente ser um centroavante como, por exemplo, o que saiu recentemente do Grêmio, que ninguém... O Jael. O Jael fazia. O Kahneman e Jeromel, o Grêmio está dependente dos dois. O Grêmio não contratou. Paulo Miranda, que era a única reposição, se machucou. O Grêmio vendeu o Bressan. Normal, o Bressan precisava sair do clube, mas o Grêmio precisava repor. Só agora. David Braz. Então, o Grêmio precisava repor elenco e saber que o Kahneman ou o Jeromel, um dos dois iriam para a seleção, ou iriam se machucar em algum momento. Né? Então, o Grêmio precisava criar essas alternativas e não criou. E agora está sentindo dificuldade. Numa rodada é uma lesão, na outra é cartão, e o brasileiro é assim. E o início ruim da Libertadores está fazendo com que a pressão no Grêmio esteja muito grande. Talvez o escape do Grêmio nessa temporada seja até a Copa do Brasil. Porque a Libertadores o Grêmio passou, classificou, vem aquele ano, classificamos. Agora eu quero ver segurar o Grêmio. Mas o Grêmio decide todas as fases fora de casa. O Grêmio fez uma campanha ruim. Não é fácil. E pegou um lado da chave ali, que a chave do Grêmio é complicada, né? Porque tem Palmeiras daqui a pouco. Hoje, o Grêmio há 2 meses atrás era o melhor futebol do Brasil. Hoje, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Inter estão à frente do Grêmio. Tem que reconhecer, os gremistas você vai reconhecer. Hoje o Inter está jogando mais bola que o Grêmio. Né? O Renato precisa sentar e ver o que a gente precisa melhorar e baixar a soberba. Exato. Enquanto ele não baixar a soberba dele, o elenco não vai baixar também. As entrevistas ele tem que dar justificativa pelo bom resultado. Não cheguei a dizer, conquistamos isso nos últimos 4 anos. Deu mole. Né? Ele está tirando o foco dele, mas no momento que o treinador tem que chamar para ele. Ele tem que dizer, o erro está sendo nosso, isso, vamos corrigir. Nós vamos sentar. Parece que essa semana o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, conversou atleta por atleta, sem o Renato no vestiário. Então, ele já está fazendo uma coisa que não foi feito nesses 4 anos de Grêmio. Então, isso já mostra que o Grêmio está à beira de uma crise. Só não está na crise ainda porque o Renato, como treinador, está conseguindo conter o grupo e fugir dela. Só que se o Grêmio não ganhar no final de semana agora do Atlético Mineiro... Hoje, nós estamos gravando esse programa no sábado, jogo à tarde. Né? Se não ganhar esse final de semana do Atlético Mineiro, semana que vem tem decisão com o Juventude. Ali vai ser o divisor de águas. Se não classificar numa Copa do Brasil contra o Juventude, que está na Série C, com todo o respeito ao Juventude, que jogou um bom futebol na partida de ida, a crise vai se instalar. Internacional surpreende porque a gente viu o time do Inter com uma situação de problema de não vai, tá lá, fez um bom campeonato ano passado, mas não vai. Daqui a pouco o Inter surpreende, o Guerreiro encaixa perfeitamente, o Nico Lopes dá-se a função que o Nico precisaria, esse guri Nonato aí entrou e parece que o time do Inter agora, eu vou te dizer mais, vai longe nesse Campeonato Brasileiro, talvez até na Libertadores, pelo que eu estou vendo. E o Guerreiro, em 10 jogos, 7 gols. Quer dizer, aquilo que se esperava que o Grêmio tivesse, um matador, um centroavante, aquele que faz gol, o homem gol. Como a gente diz, a Gangorra gaúcha, ela vira do nada. No momento que o Grêmio decaiu, o Inter precisa de rendimento. Né? O Odair está conseguindo dar uma sequência de trabalho. Né? Está conseguindo, neste ano, sair daquela pressão de que o clube recém voltou da Série B e está conseguindo desempenhar o seu futebol. O Inter saiu daquela filosofia que quando o Grêmio jogou a final do Gauchão com o Grêmio, há 1 mês atrás. Não perdeu nenhuma das duas. Não perdeu nenhuma das duas. O Inter jogava com 3 volantes. E um meio. O Inter hoje joga com 2 volantes e 2 meios. O Inter está começando a entrar na filosofia de propor o jogo. E está marcando uma marcação alta lá em cima, tentou uma bola, enfim, isso tudo que ainda oscila durante o jogo. E quando tu tem no teu time um centroavante como o Guerreiro, que é a seleção peruana, que pra mim é o melhor centroavante da América do Sul. Sem dúvida. Né? É o melhor centroavante da América do Sul. Tem o Nico Lopes, que vem desempenhando bom futebol. Foi convocado para a Copa América pela seleção uruguaia. Né? Tem uma zaga que se encaixou com o Moledo e o Cuesta. Né? O time só tem a andar. Um guri que vem das categorias de base como o Nonato encaixa perfeitamente no time. Só que agora o Inter vai ter o seu grande divisor de águas também na metade do ano. Tem janela na metade do ano. Sair água. O Inter não pode deixar o
O Inter tem que fazer como o Grêmio fez com o Luan, como o Grêmio fez com o Everton. Vai ter que sair agora, mas que segurou até o final de ponte. Segura até onde pode. Segura até o final do ano, termina a temporada. Pode vender ele no meio do ano, como o Grêmio vendeu o Arthur, mas só sai no final do ano. Por quê? Senão tu quebra a tua sequência de trabalho, tu já vai ter que mexer no time. Mexendo no time, pode dar errado. Tem que saber disso. Né? Nico Lopes também está sendo soldado lá nos clubes europeus. Nonato é um menino novo. Se continuar se destacando, a tendência é que seja soldado também. Né? Então o Inter tem que cuidar muito disso aí. O Inter precisa precaver. A gente sabe que o Inter tem dívidas. Por quê? Quando o clube fica muito tempo sem ganhar, como o Grêmio também ficou, né? O clube não tem dinheiro em caixa. Um dos ganhos, o time está ganhando conquistas, o estádio está lotado, está dando dinheiro. O sócio está pagando. Né? O clube está ganhando dinheiro de receitas de premiação. Né? Se o clube não está ganhando nada, não está entrando mesmo dinheiro. Se passa de fase, ganha dinheiro. Se não passar de fase, ganha econômico. Perdeu. Então, o Inter precisa cuidar muito da janela de transferência. Se o Inter não perder atleta na janela de transferência, eu não diria só no brasileiro, porque o brasileiro é uma competição que tem que ter muito grupo. O Inter tem hoje um time bom, então ainda não tem um grupo tão bom. Né? O Inter tem grandes chances, né, de ganhar um dos dois mata-matas, Libertadores ou Copa do Brasil. A gente sabe que a Libertadores é muito difícil, né? Mas o Inter tem pelo caminho nacional do Uruguai que está numa crise incrível. Né? O Flamengo seria o possível adversário das quartas. Depois Grêmio e Palmeiras. Não se passar... Quem é o bicho do papão para dupla Grenal? É Boca e River. Estão do outro lado. Mais pelo histórico, pelo fato Brasil-Argentina, do que realmente pelo futebol, às vezes. Né? O Palmeiras, pelo jeito, novamente vai dar uma atenção muito grande para o Campeonato Brasileiro. Né? Tem grupo, pode ter do grupo, quando tem grupo, nos pontos corridos. E o Flamengo tem oscilado muito assim como o Grêmio. Então acho que hoje, se o Inter continuar dando sequência no trabalho, tem grande chance de ganhar um dos mata-matas. Não digo só ganhar, mas acho que chegar nas semifinais, finais ali, nos dois tem chance de chegar. Para nós concluirmos mesmo, vou falar de treinador para treinador. Destaque, Roger Machado, esse treinador do Fluminense que foi do Atlético Paranaense, esqueci o nome dele agora, Jair Ventura? Não, Jair Ventura. Esqueci o nome dele agora. Sim, essas são duas figuras novas aí que podem... Thiago Nunes do Atlético Paranaense também, né? Eu acho que está surgindo uma leva de treinadores aí que vai surpreender para frente, o futebol brasileiro ficar mais bonito, mais competitivo, mais com cara de futebol de primeiro mundo. Nós estamos vivendo os anos 2000. Eu acho que o Abel deu, né? Nós estamos vivendo os anos 2010 da Europa. A Europa já nem está jogando mais o toque de bola. Mas o Brasil está chegando no toque de bola, vai atrasado, mas está chegando. Por quê? Por causa dessa nova geração. O Vanderlei Luxemburgo agora até voltou pro Vasco. O Abel. Mas o Vanderlei Luxemburgo, o Abel, o Felipe Ramalho, que já se aposentou, o Filipão. Dorival. Já passou a leva deles. Né? O Roger fez um grande trabalho no Grêmio. Né? O Roger fez um grande trabalho no início do Palmeiras. Né? Tá fazendo um grande trabalho no Bahia. O que falta para ele? Conquistas. Para eles afirmar. No Bahia, fazer o que ele está fazendo já é uma conquista, não é só ganhar do São Paulo. Tu ganhar no São Paulo no Morumbi e agora decidir em casa, podendo chegar em umas quartas finais da Copa do Brasil, que é uma competição que permite que o clube vai ser ganhe, porque é mata-mata, né? Ele está conseguindo desempenhar um grande futebol. O Fluminense meteu 4-1 no Atlético Nacional de Medellín, ganhou do Grêmio aqui na Arena, e o treinador recém chegou e já está conseguindo implantar a sua filosofia de futebol. Thiago Nunes do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou o jogo de ida agora da final da Recopa Sul-Americana. Thiago Nunes é um treinador desejado aí por grandes clubes brasileiros. Por exemplo, hoje o Grêmio está tentando para isso. Se sai o Renato, é um nome que vai ser lembrado. É um nome que certamente vai ser lembrado. E o Atlético Paranaense também está subindo de patamar. Ele deixa de ser, começa a ter um protagonismo a nível de América Latina também, né? Porque o Atlético nos últimos anos tem disputado, a gente dá pouco valor aqui, né? Mas a Sul-Americana já ganhou, então tá, é um time que começa a se destacar também no estado, no continente. Eu diria que hoje o Atlético Paranaense já está no nível de Botafogo, no nível de Fluminense, no nível de Vasco da Gama, quase Atlético Mineiro, que acho que ganhou uma Libertadores ainda, né? Mas já está entrando nesse cenário dos 12 principais clubes do Brasil. Né?
Então é um clube que vem crescendo muito e a tendência é crescer cada vez mais, porque tem uma política muito correta de buscar títulos, mas sem gastar muito. E com um time, um jeito de jogar. Temos que terminar o programa, estamos na última hora, assim, finalzinho. Queria te agradecer muito, Roberto, e já dizer para os nossos web aí, telespectadores, que em breve teremos aí um colunista novo no site A Notícia e no nosso canal no YouTube. Né? Isso daí, a oportunidade, agradeço a oportunidade do jornal A Notícia, que sempre faz toda a cobertura do nosso trabalho aí na cidade. Parabenizo, porque a imprensa, quando ela tem o seu espaço, ela tem a obrigação, na minha opinião, de cobrir os eventos e atividades do município. Né? Às vezes tem meios de comunicação que cobram para dar uma notícia de uma entidade, por exemplo. A gente sabe o trabalho que passam entidades, não estou dizendo que é só isso para mim, todas as entidades do município passam trabalho para ganhar. Claro que o meio de comunicação também precisa sobreviver, mas ele tem que sobreviver através de patrocínios. Não, até não vende, nem divulgação. O que ele tem que vender? A propaganda de uma empresa. E não uma matéria. Né? Então eu agradeço pelo espaço, né? Tu é um dos únicos aí que está sempre divulgando o nosso trabalho. Né? E parabenizo aí pelo seu novo programa, que está sendo um sucesso aí. Já vi que a Karen, o Japur, o Mauro de Triste, né? Outras pessoas da comunidade aí já participaram. Né? E certamente aí só tende a crescer. Né? E em breve aí, como colunista, vamos fazendo sempre essas análises e também colocando um pouco de futebol amador nos estados, nas categorias de base. Não vamos ficar só focado em Grêmio internacional, mas esse é o foco. Não vai ser só esse o foco, mas esse vai ser o foco principal da tua coluna em breve aqui no site A Notícia. Pode contar conosco para essa cobertura do esporte aí, tanto no município quanto no geral. Semana que vem nós temos um programa, uma grande surpresa. Vamos trazer aqui um músico, cantor, nós estamos fechando aí, folclórico, polêmico, vocês já sabem quem é. Mas eu vou deixar a surpresa para as últimas semanas aí. Em breve, então, mais um Café com Amaral, semana que vem.